Oiê! Mais uma vez nós aqui no podcast Emocional. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que nós vamos falar de talento, alguém tão querido pra mim, uma pessoa que sempre tá comigo, acho que vocês já devem até imaginar quem seja. Tudo bem? E aí, tudo bem? Muito obrigada por você estar Imagina, aqui, uma por honra. você ter aceitado o meu convite. Esse desafio, porque eu sempre coloco ela em alguns desafios, vem que A vem. gente adora. Às vezes eu falo pra ela assim, vamos fazer uma live? Ela, quando? Eu, hoje. Bora. Vamos fazer um, não sei o quê? Vamos. A Aline topa tudo. E não podia deixar de te convidar. Primeiro porque é um tema que todo mundo precisa saber. Acho que você tem uma experiência, assim, gigante. Segundo porque a tua história conecta demais comigo. E outra porque eu sou apaixonada por essa mulher. Eu também sou por ela. Essa mulher é demais, gente. Espetáculo. Que delícia! Vamos se apresentar? Vamos. Quer falar sobre quem você é? Acho que é mais Claro. fácil. Eu sempre deixo super à vontade a pessoa falar quem é. Porque é uma percepção minha de dizer quem é. Então eu gosto de falar o quanto a pessoa é especial pra mim, mas principalmente deixar aberto, porque ninguém melhor que você pra saber quem de fato você é, né? Claro, olha, toda psicóloga ela, né? Então vamos lá. A gente finge costume. A gente fez. Então, bom, gente, eu vou me apresentar. Meu nome é Aline Deltri. Eu tenho 34 anos, sou aqui de São Paulo. De formação, eu sou economista. Trabalhei 15 anos no mercado financeiro, mas há 2 anos eu tenho a minha empresa focada em desenvolvimento humano, principalmente em talentos. O que significa isso? Eu ajudo as pessoas a descobrirem o que elas são boas e se destacarem através desses talentos que elas têm nas atividades que elas querem fazer no futuro, uma transição de carreira, por exemplo, ou se elas querem melhorar o desempenho no que elas fazem atualmente, já são felizes, satisfeitas no que elas fazem e querem melhorar. Então, essa sou eu. Tem algo que da história da Aline que sempre me chama atenção. Conta para o pessoal o que aconteceu para você entender que você ia se tornar uma expert em talento. Nossa. Então, é muito louco mesmo, né? Porque, assim, depois de tantos anos trabalhando no mercado financeiro, né, Lu, a gente vai ali ficando meio robótico às vezes, sabe? É uma coisa que você acorda, aí tá bom, estresse, tomo porrada, resolvo o problema, durmo outro dia, sabe? E aí aquilo começou a realmente me incomodar, porque eu percebi que a gente pode ser mais do que acordar, resolver problema, e dormir, e acordar, e resolver problema, e dormir, sabe? Eu falei, ué, mas tem alguma coisa aí no meio que eu talvez tenha perdido, sabe? Eu percebi que eu tinha perdido como se fosse um fogo dentro de mim. Tava apagado, sabe? E as pessoas sempre me falam, pô, Aline, quando você fala, tem tanta energia, né? Você traz uma energia, uma força. E aquilo não existia mais, sabe, Lu? Tipo, era o dia a dia, aquela coisa e tal. E aí, eu tava numa mentoria, uma vez, de um banco que eu trabalhava, e eu ganhei um livro. E aí eu ganhei um livro que era o Descubra Seus Pontos Fortes. E aí eu falei, tá... Tinha um teste no final do livro. E aí eu fui lá, fiz o teste e eu descobri os meus 5 talentos. E aí eu falei, tá, o meu primeiro talento é empatia. O que eu faço com empatia, meu Deus, trabalhando em banco? Sabe? Eu falei, tô lascada, vou morrer pobre mesmo, sabe? É isso que tem pra mim. E aí eu fui tentar entender aquilo. Porque eu falei, cara, não é possível que isso é um talento e eu não consigo usar isso a meu favor. E comecei a ler. E comecei a me perceber. Que aí foi a chave ali para eu perceber o que realmente aquilo poderia trazer a meu favor. E eu percebi que eu já usava aquilo praticamente todo dia. Só que eu usava aquilo sem saber que eu usava. Então era automático. O formato automático lá que a gente estava falando era automático. Então, eu geralmente recebia feedback dos clientes. Pô, a Aline sempre se preocupa comigo.
a Aline, sabe? Olha o talento ali, né? Exatamente. E escondidinho, sabe? E os chefes falando, pô, ela sempre traz os pontos da forma que eu consigo entender, sabe? E eu, tá, isso deve ser empatia. E aí eu comecei a usar isso a meu favor, mas de forma assertiva, com objetividade. Então eu ia numa reunião, eu falava, vou ligar o empatia. Ligava. E aí eu vi que eu comecei a ter mais resultado. E mais resultado, eu falava, E aí eu comecei a construir os outros talentos ali também que eu tinha junto. Então, eu tenho restauração, que resolve muito bem problemas. Tenho positivo, que é mais alto astral. Tenho realização, que é uma pessoa que está sempre em movimento. Eu falei, caramba, e se eu unir tudo isso? O que vai acontecer? E aí eu comecei a ter resultados muito bons na minha carreira. Só que, lembra que o fogo tinha apagado, né? E, por mais que eu tivesse super bem de grana, ganhando muito bem do banco, mudei de banco, fui para um banco, ganhei 70% de aumento, um super bônus, tudo lindo. Tinha uma mentoria com o CEO, ele me escolheu com 6 meses de banco, sabe? Pra me treinar como alta executiva, tudo mais. Cadê o fogo? Não tinha. E aí, quanto mais eu fui ficando perto daquele CEO, Lu, mais eu fui percebendo o quão longe eu tava de mim. Que eu falava, cara, não é esse lugar. Glamour, sabe? Tipo, executiva, ganhar bem. E vai comprar bolsa e compra não sei o quê. Sabe? Não fazia mais sentido. E aí, o que eu comecei a fazer? Dentro do banco, eu comecei a ajudar as pessoas com talento. Então, eu pedi pro meu chefe, eu falei pra ele, cara, eu posso dar mentoria pras pessoas? Ele me falava quem eram as pessoas que ele achava que podia desenvolver, e eu falava, não quero cobrar nada por isso, eu quero só ajudar. Ele, não, Aline, vai e tal, não sei o quê. E aí as pessoas começaram a ter resultado. E aí eu falei, positivo pra empresa. Exato. Aí eu falei, caraca, isso funciona mesmo. E não é que eu sou boa nisso, sabe? E aí, eu já tava pensando em sair, mas quando eu tava pensando em sair, eu não queria sair pra ser mentora. Eu saí pra ser professora de yoga. Olha que reviravolta. E aí, tudo preparado, já tinha turma, já tava rodando turma, tomei a decisão, falei, vou sair. Todo mundo, não, Aline, fica, tal, não sei o quê. Porque ali você acreditava que ser professora de yoga era teu talento, Exato. né? Exatamente. E aí eu falei, não, vou. Uma decisão super difícil. Fiz coaching, fiz mentoria. Foi muito tempo. Não foi assim, gente, decidi sair da empresa. Tchau. Sabe? Foi uma desconstrução. Pra que eu me percebesse. Muita terapia. Muita. Sabe? E aí, quando eu decidi sair, eu tava lá. E aí, 2 meninas do banco entraram em contato comigo e falaram assim, Aline, sabe aquele treinamento que você dava? Que é aquela mentoria e tal, não sei o quê, você podia dar pra gente, né? Porque você tinha tanto resultado no banco e tal. Eu falei, vocês topariam pagar por isso? Sim. E aí começou a minha história como mentora de talentos. Que legal, né? Eu já escutei essa história algumas vezes. E todas as vezes eu lembro que eu estou em débito com você. Relaxa. Fique tranquila. Todas as vezes. E eu gosto de escutar essa história porque ela me faz criar vergonha na cara. As pessoas costumam procrastinar, deixar pra depois. E assim, o que eu vejo? Tem muita coisa que é super importante pra gente, a gente vai deixando pra depois, agora eu vou fazer uma pergunta. É um talento pra pontos negativos isso aí também? Porque vamos combinar, né? Você sabe que dentro da metodologia de talentos, a gente tem 2 frentes, que a gente chama de varanda e porão. E aí, a varanda é quando o talento tá no ótimo. Então, por exemplo, sei lá, aquele talento que eu te falei de realização, que é uma pessoa que produz muito e tudo mais, quando ela tá no ótimo, é uma pessoa que entrega super, que super produz. O porão dela é um workaholic. Então, o procrastinação, ele existe sim dentro de alguns talentos. Por exemplo, tem o talento de excelência. Às vezes a pessoa quer atingir tanta excelência, subir tanto a barra que ela não entrega as coisas. Entendeu? E aí é um porão. E deixa de ser um talento. E aí Olha a pessoa só. fica com raiva disso. Então acho que eu estou no meu porão. É a justificativa. Todo mundo cai nos porões, tem jeito. A gente cai e volta, cai e volta. Que coisa. E existe uma forma da gente reconhecer os nossos talentos? Tem alguma dica, alguma... Tem.
Uma forma que eu gosto muito da gente reconhecer os nossos talentos é a gente pensar e se fazer algumas perguntas. E se a gente não souber responder essas perguntas, a gente pergunta para alguém próximo da gente, que a gente confie e que goste da gente, principalmente. E eu vou contar uma história depois por conta disso. Mas, quais são as perguntas? O que eu faço geralmente melhor que os outros? A gente tem tendência a sempre pensar no pior, né? Então, aquela coisa, poxa, fulano faz muito melhor aquilo do que eu. Mas o que você faz melhor que os outros? O que as pessoas te falam? Poxa, Lu, você se comunica super bem. Poxa, Lu, você se veste super bem. Pô, Lu, sei lá, você educa seus filhos muito bem. Tem insights, tem dicas aí. As pessoas falam isso pra você, só que a gente tem que estar com o ouvido ligado. Porque a gente geralmente tá com o ouvido ligado pra crítica, né? Então, a gente tem que estar ligado pra captar isso. Outra coisa, o que você gostava muito e tinha muita facilidade de fazer quando você era criança? Porque os talentos, eles são desenvolvidos, são sinapses neurais que são desenvolvidas na primeira infância. E quando treinados, eles viram pontos fortes. Então, os talentos estão lá guardados dentro da gente. Se a gente não treina, eles ficam lá. Então, sabe? é possível treinar um talento? É possível. Totalmente. E necessário. Eu sempre falo do exemplo do Michael Jordan. O Michael Jordan, em um determinado momento da vida dele, descobriu que jogava bem basquete. Porém, se ele não tivesse treinado excessivamente, ele não teria virado o Michael Jordan. Ele teria virado um bom jogador de basquete. Então, é exatamente o convite que eu sempre faço para as pessoas treinarem o talento, sabe? Cara, você tem essas ferramentas. Isso te destaca mais que as outras pessoas. Isso vai te impulsionar mais do que outras pessoas. Então, por que você não treina isso? E é no dia a dia, sabe? Se você se comunica bem, ter um podcast é um super treino. Dar uma entrevista, fazer uma live, falar em algum lugar. Hoje em dia a gente tem tanta facilidade para você se comunicar do jeito que você quiser. É treino, sabe? Então, existem essas condições pra gente treinar. E essas duas perguntas eu gosto que as pessoas façam para elas mesmas, para que elas lembrem e pensem, pô, o que eu tenho de diferencial dos outros? Porque existe. Talvez você só não tenha parado para escutar. E aí eu lembro muito, Lu, por isso que eu falei, se você não sabe, pergunta para alguém que goste de você. Eu falava antigamente alguém próximo. Hoje em dia eu falo alguém que goste de você próximo. Porque um dia eu dei uma palestra em um evento de uma amiga, e aí eu recebi um DM no meu Instagram de uma pessoa falando assim, Aline, vi sua palestra ontem, adorei. E aí as perguntas que você passou para se perguntar sobre os talentos, eu não sabia responder. E aí eu perguntei pro meu marido, quais são as coisas que eu tenho que me fazem diferente? Ele falou, nada. O marido da pessoa falou isso, gente. A minha vontade era falar. Separa desse marido. Querida, corta, sabe? Posso falar? Não posso. Aí, rapidamente, Lu, numa conversa, assim, nunca tinha falado com aquela moça. Ela começou a falar que gostava de fazer arte no Instagram, sabe? Mexer no Canva, essas coisas e tal. Eu falei, pô, é isso que você gosta de fazer, isso é um talento. Simples, é no simples, sabe? Ela falou, pô, Aline, obrigada. Então, assim, cuidado com as pessoas que você anda, sabe? Porque elas podem puxar pra baixo. E, principalmente, cuidado com as pessoas do qual você vai perguntar. Exatamente. Porque você pode tomar uma e você fica, eu não tenho talento nenhum, então. E todo mundo tem. Todo mundo tem um talento. Todo mundo tem vários. Tem como desenvolver um talento que eu não nasci com ele? Tá. Na realidade, a gente pode melhorar. Como que funciona a metodologia dos talentos e pontos fortes? Geralmente, a gente é treinado culturalmente a olhar para o que a gente é ruim. Então, lembrando da escola. Você chegava da escola e mostrava o seu boletim para seus pais. E aí falava, tirei 8 em português e 5 em matemática. Aí ele ia falar o quê? Então você tem que estudar mais matemática. E aí você se matava para estudar matemática. Às vezes você abaixava a sua nota em português, porque você deixava de olhar para português, e você não conseguia chegar no 9 em matemática. E aí você olhava para o lado e o amiguinho tava nem aí. Ele saía da sala para conversar e tirava o 10 em matemática. E você ficava sem entender. Então você ficava frustrado. Você falava, gente, mas o que tá acontecendo? Eu sou muito ruim. Em vez de olhar para o 8, 9 de português que você tinha. Então, o que a gente entende dentro da metodologia de talentos? Você descobre o que você é bom. Você treina isso. Você vai esquecer
o que você é ruim? Não. Ou que você é mediano? Não. Mas você pede suporte. Então, você pede ajuda. Você olha para as pessoas que eventualmente têm talentos diferentes dos seus, que a gente tem facilidade de ver, e fala, poxa, essa pessoa é boa nisso, essa pessoa é boa naquilo. Pô, você pode me ajudar? Você nunca vai chegar num nível de excelência, mas você vai melhorar ao ponto do que você precisa. Por quê? Porque aí a gente entra num outro conceito que eu gosto muito, de esforço inteligente. Que é a gente vê às vezes muitas pessoas que falam, eu sou super esforçado. A pessoa trabalha 14 horas por dia, não tem sucesso, não ganha dinheiro. Você fala, mano, o que tá acontecendo? Entendeu? E aí eu falo que essa pessoa é aquela mangueira furada. Você pega, liga a torneira, a água passa pela mangueira e aí a pressão da água chega bem pouquinho lá no final. Quando a gente faz esforço inteligente, a gente tem a mangueira sem furos. Por quê? Porque a gente sabe aonde a gente quer chegar. Então, a gente abre a torneira e puf, sabe? Então, a mesma coisa com os talentos. Eles são um complemento do esforço inteligente. Porque ali você vai gastar menos energia, você é muito bom naquilo, você olha só para aquilo, e o que você não é bom, você levanta a mão e pede ajuda. E fala, cara, preciso de ajuda. E sempre dá para conectar um talento com o outro, né? Sempre. Aquilo que eu não sou boa vai ter ou vai despertar de alguma forma em você o que você é bom. Exato. E aí você pode contribuir com a minha vida e paralelo a gente vai construindo nossa rede de apoio, nossa rede de network. Muito legal isso, se a gente parar para pensar. Sim. Né, o quanto só olhar para nossa volta que algumas coisas já são respondidas. Sim. Muito bom. Quando você estava vivendo, né, a tua vida e fazendo todo esse saio do banco, fico no banco, tô infeliz, sentiu em algum momento em que você não estava vivendo e estava sobrevivendo? Com certeza. Como é que foi isso? Eu acho que foi a parte mais frustrante. Eu tive alguns episódios na minha vida. Eu sou uma pessoa ansiosa, porque eu sou uma pessoa que tem muita energia. Então, até quando eu comecei a fazer terapia, foi por causa de crises de ansiedade que eu tinha. E essas crises de ansiedade eram muito exatamente por eu navegar em ambientes que elevavam o meu pico de estresse a um absurdo. E aí eu trabalhava muito e eu não sabia o porquê eu estava fazendo aquilo. E aí eu me sentia simplesmente sobrevivendo, sabe? Então, você sobrevive até as próximas férias. Você sobrevive até o próximo feriado. Você sobrevive até o próximo salário. É aquela história, chega sexta-feira logo. Isso. Não aguento segunda. Não aguento mais. E aí, você entra numa quase que uma egrégora de pessoas que também sentem isso. Então, fica todo mundo do café conversando, putz, nossa, e tem essa reunião, né? Ai, vai ser horrível. Ai, não sei o quê. Aí, no almoço, a mesma coisa, sabe? E aquilo vai construindo uma energia que vai te derrubando, porque a gente sabe o poder da energia. E aí, você vai ficando pior, você vai ficando, sabe, mais desanimado. Aí, cada um vai partindo pro lado que, às vezes, tem um pouquinho mais de... que tem uma possível percepção que pode ceder. Comer mais, beber. Quantas pessoas que trabalharam comigo em banco, que eu sei que são alcoólatras? Elas são cargos altíssimos. Alcoólatra. Entendeu? Uma necessidade de buscar alguma coisa para preencher ali, né? E é muito isso, Lu. É a sobrevivência. O cara tem o melhor carro, ele tem a melhor casa, ele anda com as melhores roupas. Importante isso que você falou. Sobrevivência não tem nada a ver com status, questão financeira. Tem muita gente aparentemente super bem de vida, exato, com famílias perfeitas, comercial de margarina, ganhando muito bem, né? Tá ali mas sobrevivendo a vida. Muito. Muita gente assim. Muito. E tá assim porque falta algo. Que você falou o chave, não estava conectado comigo mesmo. E eu acredito que a conexão, ela faz com que a gente deixe de viver a vida e passe a sobreviver o tempo todo. Muito legal isso. E quando você, além do banco, você lembra de mais alguma situação, algum momento em que você sobreviveu? Cara, da minha faculdade. Eu lembro que, assim, eu sempre tive o sonho de ser jornalista. E aí, aqui em São Paulo tem uma faculdade que ela é bem famosa de jornalismo, que chama Casper Libero. Só que ela é super difícil de entrar. Sabe aquelas coisas mais de 20 por vaga e não sei o que e tudo mais. E eu queria fazer jornalismo na Casper.
E aí eu estudei e tal, não sei o que. Eu nunca fui muito estudar. Mas estudei ali o que eu achava. Pra passar. E aí eu não passei, fiquei na lista de espera. Eu passei em Direito, no Mackenzie, e passei em Economia, Ciências Sociais e Jornalismo na PUC, que foi onde eu fiz faculdade. E aí, quando eu passei nas 3 na PUC, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, passei nas 3, e aí? Tipo, aí eu olhei a nota de jornalismo no MEC, aquelas notas, né, que da faculdade, qualidade e tal, e na época, jornalismo na PUC tava com uma nota bem ruim, sabe? Eu falei, cara, é mó caro, sabe? Eu vou fazer jornalismo, vou gastar uma grana e o MEC tá falando que é uma faculdade ruim. E eu não queria fazer um ano de cursinho, mais um ano de cursinho pra tentar Casper. Aí eu falei, mãe, tem ciências sociais, eu não vou fazer jornalismo, desisti. Tem ciências sociais e economia. E eu tipo, aí você fala, por que você prestou economia? Se você gostava de humanas, sempre, né? Porque economia na PUC tinha um lado mais humano, economia política, sabe? Era um outro olhar, não era economia de finanças. Apesar de depois eu ter ido parar nesse mundo. Mas, ela falou assim, filha, meus pais sempre foram muito tranquilos comigo, sabe? Escolher e tal. Ciências sociais é uma que você vai gostar mais, porque tem mais história e tal, não sei o quê, as capacidades que você gosta mais de desenvolver. Mas você vai ganhar mais dinheiro se você fizer economia. Aí eu falei, então eu vou fazer economia. E eu fiz economia. Consegui. Você e 99% da população do mundo, acredito que faz escolhas dessa forma. Exatamente. Exatamente. E foi super duro a faculdade, Lu, porque eu não conectava comigo, sabe? Eu até gostava das aulas de história e tal, ia super bem. Mas as aulas de exatas era terrível. E aí, eu sempre brinco, até falo pros meus mentorados dessa história, que eu falo, você tem que perceber que a todo momento você tá usando seu talento, porque eu já usava sem saber na faculdade, porque eu tinha o lance da empatia, da comunicação e tudo mais. Aí, o que eu fazia? Provas de, sei lá, algum tipo de matemática, que a gente tinha várias, né? Aí, tava ferrada, sabia que eu tava ferrada. Tipo, aí eu chegava assim, quem tem a prova? Aí, tipo, alguém me passava a prova, entendeu? Tua habilidade de comunicação. Aí eu dava um jeito ali de dar aquela passadinha, sabe? E aí, isso em alguns momentos me ajudou, sabe? E tiveram muitos professores no meio do caminho que eu conheci que me ajudaram muito também, sabe? Que acreditaram em mim, que viram a minha dificuldade. Viram o seu talento. Viram e eles falavam, eu tive um professor que me marcou muito, que tinha uma matéria na faculdade que chamava Microeconomia 1, que era bem cálculo, assim, eu odiava. E ela tinha micro 1, 2 e 3. Eu falava, meu Deus. E aí eu não conseguia passar. Eu peguei DP na primeira vez, aí a segunda vez fui fazer e encontrei esse professor. Ele me deu 4 provas. E eu consegui passar na 4ª prova, porque ele falou, eu vi que você tá se esforçando, sabe? E esse não tinha como colar. Aí eu passei. Como é que você cola em matemática? Fazendo contas. Como é que isso acontece? Habilidades que você desenvolve através da necessidade. Você dá um jeito, entendeu? Você precisa, você consegue. E aí, depois eu encontrei ele em micro 3. E aí foi muito legal, porque em micro 3 eu não precisei nem fazer que eram 2 provas, você passava nas 2, se não conseguisse, fazia uma terceira. Eu não precisei fazer a terceira, e ele ficou super feliz. Ele falou, caraca, Aline, que legal te ver aqui, e legal que você não precisou fazer a terceira prova aqui. Evitar o meu trabalho da terceira prova. Eu não vou precisar pensar na terceira prova pra você, nem na 4ª prova, eventualmente. Aí eu falei, foi muito pelo que você fez por mim, aquela vez. Sabe, de ter acreditado em mim. Então, o poder das pessoas de acreditar em você em situações, né? Quando você perguntou, dá pra desenvolver um talento que às vezes você não tem? Às vezes você não fica o melhor. Mas se você tiver suporte, pessoas que acreditem em você e que falem, vai, qualquer coisa eu seguro na sua mão. Você sabe que você não vai ser o melhor, mas você consegue cumprir aquela tarefa, sabe? Você fala, meu, deu. Que doido isso, né? Eu sempre digo que a própria autoconfiança ela é construída a partir disso. Nós temos uma necessidade de aprovação, de validação, de aceitação. E quando nós seres humanos mortais, né, dependemos disso do outro e encontramos no outro alguém que valide, que contribua, eu acredito que a gente fique aberto
para também se tornar um bom ser humano. Falo muito disso quando eu vou falar de melhor versão. Ah, você quer se tornar a sua melhor versão? Esteja com pessoas que te motive, te incentive. Diferente de buscar ser o melhor da mesa, seja o pior com pessoas que sejam boas para te ajudar. Muito bom. Porque é ali que você vai aprender. Quando você já sabe tudo, o teu ego eleva e você se perde. Né? Ou seja, você não olha para o teu talento. Né? Ao contrário, você fala tanto do teu talento que você esquece de valorizar o talento das outras pessoas. Exatamente. Você fica no eu. Eu sei, eu consigo, eu não sei o quê. É pra mim. E fica muito claro isso quando você fala, oh, meu Deus. E agora eu tô só pensando como é que alguém consegue colar em prova de matemática. A necessidade faz... Gente, eu sei você que já colou em prova de matemática sabe do que eu tô falando. Você pega, põe a prova embaixo, tem o resultado. Você copia. Aí você passa pro amigo e continua. Entendeu? Uma aula de como você colar na prova de matemática. Sim. E olha só, né? Que doida. Aí ela sai da matemática que é exata, você vai ali ver e tá pronto. E vem pra humanas. Que qualquer resultado é resultado. Que essa é a minha cabeça, sabe? Tipo, ai, gente, que coisa exata. Não tem nada exato. Vamos... Que coisa, essa viagem de querer exatidão. Tanto que o meu despertar começou na minha pós de economia comportamental. Que é uma visão de economia que quebra a economia tradicional. Porque ela fala sobre comportamento. Então ela fala, cara, não é porque o preço não vai subir só porque você comprovou os números e oferta e demanda, sabe? O tradicional. Não. Existe uma galera que vai sim ser induzida por informação. E isso é cada vez maior, a gente já com o excesso de informação que a gente tem. Então, assim, ela desconstrói totalmente a economia tradicional. E isso eu achei fascinante, sabe? Então eu falei, cara, essa economia comportamental é pra mim. Sempre o pezinho no humano. Sempre. Comportamento, emoções. Sempre. Eu sou essa pessoa, né, gente? Aí parei aqui, né? Cá estou. Que coisa, né? Muito bom isso. Hoje você trabalha com programas de mentoria. Sim. Quais são os seus produtos? O que você oferece hoje, assim? Hoje eu tenho uma gama de produtos tanto para pessoa física, Lu, quanto para pessoa jurídica. Então eu consegui fazer esses 2 guarda-chuvas dentro da minha empresa, que eu acredito muito que as empresas precisam muito desse tipo de educação, sabe? Porque elas não têm essa informação, sabe? Precisam muito de psicólogos, precisam muito de coaches, precisam muito de mentores, sabe? Porque o RH da empresa, ele não tem esse embasamento. O RH, infelizmente, ele tá lá para contratar pessoas, sabe? Para construir ali uma equipe, mas se perde ali, porque eles têm outras funções, sabe? Então, eu ofereço treinamentos de mentoria, de capacitação sobre talentos, de alinhamento de equipes, né? Então, se você tem uma equipe que você quer descobrir o que cada um é melhor, para que eles trabalhem numa sinergia, reduza o número de saídas, né? Às vezes você tem uma pessoa que vai embora da empresa, nem sabe por quê. Às vezes só estava numa função errada. E a pessoa era ótima, sabe? Mas às vezes só estava numa função errada e às vezes a gente não parou para descobrir qual que era aquela função. Porque você tem um cara de vendas que às vezes queria trabalhar no Excel, só que ele tem vergonha de falar. Porque ele fala, vendas é, às vezes, o melhor lugar. Mas ele queria ir pro Excel, sabe? Ele é um cara mais analítico. Então, eu ajudo essas empresas a criarem, melhorarem essa sintonia entre as equipes. Então, esse é o meu produto de pessoa jurídica para empresas. E para pessoa física, eu tenho as minhas mentorias individuais, mentorias em grupo, que eu desenvolvo muito essas habilidades das pessoas enxergarem o que elas são boas e treinarem isso. Que é o que eu falo. Acho muito legal. Você pode fazer o teste depois, descobrir, entrar lá na Gallup, faz o teste. Vou fazer. Tem gente que precisa fazer. E aí, depois você descobre. Mas de nada adianta, Lu, se você não treinar. Sabe? Sim. Simplesmente descobrir. E aí, o que eu acredito muito que é o poder do profissional que tem a percepção de como trazer essa ferramenta é exatamente esse. É te mostrar como treinar. O que fazer com isso depois. O que fazer com isso, sabe? Porque é muito legal. Você faz esses testes maravilhosos, você descobre, sou boa nessas coisas. Mas e daí? Sabe? E aí se perde, fica na sua gaveta, uma coisa extremamente valiosa, e porque ninguém te falou como. Que pode definir tudo, né? Tudo. Rumos da sua vida, decisões, sabe? E tá lá na gaveta, porque ninguém te falou o como. Sabe? Então, eu ajudo essas pessoas a enxergarem o como.
Tem o curso online, tem um monte de coisa. Então, meu Instagram está aberto para quem quiser olhar depois, @AlineDeltri, meu nome, lá tem tudo. Super legal, super legal. E eu acredito que as pessoas precisem, né, desse movimento de descobrirem, porque falar de talento é falar também de quem é você. Sim. De quem é você, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. Não que você vá olhar para os pontos fracos, mas é importante você reconhecer para não perder tempo com eles. Agora eu tô aprendendo isso. Mas porque às vezes a gente fica perdendo tempo com coisas que estão dando errado, e esquece de focar na solução. Exato. E eu acredito que o ponto forte de uma pessoa, ela vai, com toda certeza, te levar para a solução. Perfeito. E o ponto fraco vai cada vez te afastar mais. Te não que você não tenha que dar atenção, né? Sim. Quando você falou, português é matemática, não que você não tenha que dar atenção. Mas precisa ser, entrou na média ali, conseguiu ter uma sustentação. Por exemplo, um ponto fraco que de repente de alguém vem várias coisas na minha cabeça, mas a falta de humildade, a arrogância, né? Tô ali. Eu sei que isso é um ponto fraco, então, peraí, deixa eu baixar a bola e o que eu posso fazer pra melhorar? Aí eu vou olhar pro meu ponto forte, porque é isso que vai me fazer chegar onde eu quero, né? Exatamente. Então, muito legal isso tudo. E uma coisa, Lu, que eu acho bem importante a gente falar, principalmente no seu canal, que é um canal, né, você é psicóloga, profissional e tudo mais, é que às vezes as pessoas, e eu identifiquei isso nos últimos dias até, tem preconceito com este tipo de atividade, com esse tipo de assessment, se pode falar, né? Tipo, um teste, um coaching, essa outra galera que vem, um mentor. Eu tive um feedback de uma mentorada minha, que ela começou a fazer mentoria, e aí ela teve que parar a mentoria, e aí foi uma decisão dela, de fato. Ela parou porque a psicóloga dela pediu para ela parar de fazer mentoria. Entendeu? Sendo que a mentoria era um olhar para a carreira, sabe? Era um outro direcionamento, sabe? E assim, tenho vários amigos psicólogos, atendo psicólogos, né, inclusive, tipo, e cara, não tem absolutamente nada a ver. Ao contrário. Sabe? É um complemento, sabe? E eu acho que quanto mais a gente poder ter essa troca de profissionais, sabe? De coaches, com mentores, com psicólogos, com psiquiatras, sabe? Tipo, são todas pessoas que estão colaborando para a saúde mental das pessoas. Sim. Sabe? É muito importante. E uma coisa não descarta a outra. Exato. Né? Sempre digo que cada um na sua área. É óbvio que existem profissionais bons e ruins em todas as áreas possíveis, mas é importante a gente pensar que o meu trabalho não descarta o teu. Sempre quando alguém me pergunta, o que você acha das terapias de uma forma geral? Eu falo, depende para qual é o teu objetivo. Se você quer tratar algo voltado à emoção, você vai ter que buscar um psicoterapeuta, que é feito com psicólogos, né? Ou um psiquiatra, alguém voltado à área da saúde mental especificamente, que estudou, fez faculdade para isso. Agora, você quer tratar um problema pontual, vamos pensar, uma relação familiar, psicólogo trabalha? Sim, né? Porque é uma área muito abrangente, a gente acaba atendendo todas as adversidades emocionais. Mas tem um problema pontual, família. Se tem um especialista em família, por que não buscar? Exato. Né? Se tem meu problema é financeiro, né? Mas tudo bem. O próprio nome já diz, emocional. Emoção agora. Eu acredito que a base de todas as coisas é emoção. Perfeito. Tudo é emocional. Se eu não dou conta de um trabalho, porque eu não estou me encontrando ali, tem alguma coisa me amarrando. E essa coisa é uma emoção. De repente um medo de falar assim, não, eu não sou boa nisso, eu vou fazer isso. Para eu descobrir meu talento, eu preciso automaticamente cuidar, fazer a gestão das minhas emoções. Faz parte, né? É tão complementar, é tão bonito essa... E uma coisa complementa a outra, não adianta. Eu preciso ter essa compreensão de que um profissional não descarta o outro, de que é igual tratar depressão com medicamento achando que vai funcionar. O nome já diz remédio, ele remedia, ele não trata. Né? E muitas e muitas pessoas tratam depressão, ansiedade com remédio. Só o remédio. Né? Embora ele seja muito importante em vários dos casos. Claro. Mas ele não é único e nem deve ser único. Existe um apanhado, né? Um leque de pessoas aí que precisam da ajuda da Aline, que precisam da ajuda, enfim, de todas as pessoas que precisam da ajuda da Luana, que precisam...
Isso é bem legal falar mesmo. Gostei demais dessa colocação sua. Legal. Porque a gente não se desprende, né? Como é que eu busco talento? Primeiro vai num profissional que você se identifica. E ali naquele profissional que você se identifica, muitas vezes você vai abrir o teu campo visual, tua mente, Exato. a tua forma, a tua consciência. E quando você expande a consciência, você encontra outras coisas para serem trabalhadas. Eu não vejo um processo de autoconhecimento que não dependa de outras áreas para complementar. Exato. Não consigo identificar um processo de autoconhecimento que seja único, específico e só um profissional, só uma pessoa vai resolver todos os meus problemas. Não, pelo menos eu, Luana, nunca vi isso, né? Sim. Mas muito importante as pessoas terem essa consciência. Terem essa consciência e terem essa mente aberta, né? A poderem aceitar. É tão legal a constelação, né? Tem tantas coisas. Tanta coisa, tem tantas terapias que muito podem rico. funcionar. É o próprio coach, né? Sim, eu fiz. O coaching foi um dos processos fundamentais para eu tomar a decisão de transição de carreira. Junto com a terapia. Os dois juntos ali foi o que me fez fazer o movimento. Sabe? Você falou uma coisa que me veio em um dos podcasts, a gente até falou sobre isso. O coach é uma ferramenta. E ela não é isolada. Exato. Porque o coach, quando chega, tem lá 100 ferramentas para você aplicar para descobrir teu talento. Vamos pensar assim. Ok, mas como eu faço com isso? O que eu faço com o que eu tô descobrindo aqui agora? O que eu preciso me movimentar para costurar? Senão vai ficar só um momento de aplicar um monte de ferramentas sem sentido. E eu vejo que coach te ajuda a despertar e a psicoterapia, por exemplo, vai te ajudar a fomentar, a construir, ressignificar, dar novos sentidos. Então, uma coisa não descarta a outra. Muito legal. Quando você fala, né, desse tempo todo que você sobreviveu, que você nunca desistiu, né? Eu vejo assim que a Aline é uma Aline imparável. É uma pessoa que... Mas você não cansa? Canso. Tem momentos que eu olho às vezes e um termômetro muito forte pra mim é o meu próprio corpo. O meu corpo me manda sinais. Então, por exemplo, às vezes eu tô numa pegada, tipo, muito forte, assim, bate. Eu tenho uma coisa que eu descobri, foi muito engraçado, né? Porque a gente começa a... Quanto mais... O autoconhecimento é tão maravilhoso, né? Porque a gente fala, gente, eu sou tão problemática. Quanto mais eu me descubro, mais problemática eu também percebo. E aí, teve um negócio que eu me percebi, que até apareceu na época da mentoria, eu comecei a perceber quando ele aparecia. E é muito interessante, porque, né, com acompanhamento de terapia e tudo mais, você vai ligando os pontos. Quando eu forçava muito, né, fico muito no computador, eu tenho um negócio que não chega a ser fotofobia, mas eu tenho uma coisa no meu olho, que meu olho às vezes começa a piscar. Tum, 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 e ele fica um tempo piscando. E depois ele para, entendeu? É como se fosse um farol, assim. E a primeira vez que eu tive isso, eu falei, caramba, cara, tô tendo um derrame, tá ligado? Tipo, eu não sei o que é. Você não sabe, você começa, né? Aí você entra num estado de pânico e tudo mais. E aí eu fui, fiz todos os exames da vida, não sei o que, e põe um negócio na cabeça, e olha o olho, não sei o que, não tem nada. E aí eu fui percebendo que quando eu tava puxando muito a linha, esse negócio aparecia. Entendeu? E era tipo um sinal. Era, opa, segura aí. Eu sei que você não gosta quando aparece isso. Então, é o meu corpo te dizendo, presta atenção, tem algo errado, sabe? Dá uma pausa. Dá uma pausa. Porque eu sou um tipo de perfil que se eu não tenho, às vezes, isso, e é muito importante que essas coisas apareçam, eu vou até o final, assim, sabe? Até, tipo, e vamos trabalhar, vira a noite, vai fazendo, sabe? E aí eu fui me descobrindo e tiveram várias outras coisas ao longo do meu processo. Por exemplo, as crises de ansiedade que eu tinha eram muito intensas, assim. Tive crise de ansiedade dentro do avião, indo viajar, sabe? De férias. Eu lembro que o avião deu uma turbulência, aquelas, né, que faz assim e volta. Eu tava meio dormindo, aí começou... E eu tremia e
parece que vai morrer, né? Aquela Sim. coisa toda. É uma tremedeira, você parece perder o controle, né? Exato. É o lance do perder o controle, sabe? E aí, quando você aprende o autoconhecimento e você aprende a lidar e dar respostas para aquela falta de controle, para aquela coisa que pisca no seu olho e você tá tentando entender o que que é, você fala, tá bom, eu tô tremendo, vamos morrer? Não sei, mas se morrer, levou. Sabe? Então, você começa a dialogar com você. E aí vira uma conversa, parece de louco, mas que funciona na sua cabeça. E tem uma coisa bem importante. Uma das ferramentas mais importantes do autoconhecimento é você aprender a conversar com você mesmo. Ninguém melhor do que você para entender o que está se passando com você. Às vezes a gente vem buscar essa certificação aqui fora, né? Essa aprovação aqui fora, essa validação aqui. A gente já tinha falado sobre isso, mas... Para olhar, olha no teu olho, conversa com você, se pergunte, teu coração sempre vai trazer uma resposta. Mas eu nunca fiz isso. Olha no espelho um dia, olha dentro do teu olho, né? Faça essa experiência para você perceber, né? Eu sempre falo, faça essa experiência para você perceber o quanto teu coração, tua alma tá gritando, as coisas que estão dentro de você estão gritando. Sim. E cara, eu vejo o quanto, né, minha psicóloga já há anos, né? Eu falo que ela tenta me mandar embora. Eu falo, não vou não, hein? Eu vou ficar. Quem disse que eu quero ir embora, Quem disse que eu quero ir embora? Porque eu sei que tem mais coisa dentro dessa cabeça aqui. E aí ela falou muito sobre o lance de conversar com a sua sombra, né? De você falar, cara... e quando eu me percebi, às vezes, olhando pra minha própria sombra e falando, cara, isso aqui é uma coisa que me confronta e que eu nunca tinha olhado, mas não de uma forma, antes eu olhava de uma forma agressiva, sabe? Do tipo, como assim? Eu fiquei cansada, como assim? Que absurdo ter crise de ansiedade. Preciso ser de ferro. Exato, é coisa de gente fraca, sabe? E aí quando você olha de uma forma doce pra você mesmo, né? Eu sempre brinco com os meus mentorados, eu falo assim, você trata alguém do jeito que você se trata? Sabe? Tipo, quando você olha pra você e você tá bravo, essa você fala. Alma. Nunca tinha parado pra pensar. Às vezes a gente tem mania, Ainda né? bem que eu me trato bem. Sabe, Quer dizer, deixa eu começar a pensar aqui. Às vezes a gente solta, né? Nossa, como eu sou burra. Nossa, que absurdo, que ridícula que eu sou. Você fala isso pra alguém? Você acha legal falar isso pra alguém? Então por que você fala isso pra você? Sabe? Que é a pessoa mais importante da tua vida. Mais importante, cara. Por que você se trata assim? Sabe? Por que você fala, não, vai, cruza o limite, não, faz o que tem que fazer, chega lá do outro lado morto, sabe? Por que não rola ser gentil? Com as pessoas que você ama, você é gentil. Sim. Sabe? Então, quando eu comecei a reparar isso e comecei a ser mais gentil comigo e comecei a perceber o quanto eu tava sendo dura comigo mesma, sabe? Eu falei, nossa, eu tô pegando muito pesado, cara. Sabe? Mas assim, eu tô pegando pesado num nível que eu jamais faria isso com ninguém. Eu nunca falei assim com ninguém, sabe? Por que eu tô, sabe, sendo dando tanta porrada em mim, sabe? Eu não mereço isso. E aí as coisas começaram a mudar, sabe? Mas foi todo o autoconhecimento. Todo um trabalho interno que às vezes a gente tá deixando pra depois, né? Deixa pra depois, deixa pra depois, deixa pra depois. E quando você vê, você tem aí um AVC, você tem aí uma série de problemas de saúde e não se cuida. Exato. Acho que tem toda uma conexão para o ser humano se sentir pleno, feliz, satisfeito. Existe uma conexão entre mente, corpo e espírito, alma, né? Os 4 corpos lá que são essenciais pra gente cuidar. É uma tríade aí que me chama muito a atenção. E que eu digo assim, tudo começa por aí. Tudo começa por você. Você é a pessoa mais importante da tua vida. Quando você não entender isso, nada vai funcionar. Não rola. Nada funciona. E não é ser egoísta. Não. Né? Pensar. Eu sempre digo assim, pensar em você não é pensar só em você. Tem uma diferença bem significativa aí, bem grande. Quando você pensa só em você, talvez você se torne egoísta. Mas quando você pensa primeiro em você, isso não significa ser egoísta. Exato. Você pensa primeiro em você, porque se você ama as pessoas que
estão à sua volta, as pessoas à sua volta querem te ver bem. É uma resposta simples, sabe? Simples. Então, pô, você tem filhos. Seus filhos querem ver a Luana bem. Eles querem chegar em casa, abraçar a mãe deles, tipo, sabe? E, cara, a mamãe tá bem. A mamãe tá bem junto com o papai. O relacionamento tá bom. Não estão brigando. Entendeu? Por quê? Porque são as pessoas que a gente mais ama. Então, você olhar pra você, você tá fazendo um favor pra quem você ama. Com toda certeza. Primeiro, cuidado com você mesmo. Eu falo que existem coisas que são importantes, mas nada mais importante do que você. E depois que a gente casa, tem filhos, às vezes até modo automático a gente consegue um emprego, a gente coloca essas coisas como principais. Ô filho, quantas vezes eu já não peguei mães falando, quem é o pessoal mais importante da tua vida? Ah, meus filhos. Como é que os seus filhos, qual é a referência que eles terão se você não for a pessoa mais importante da tua vida? Concordo. Se você não é a pessoa mais importante da tua vida, teus filhos também não vão se colocar como mais importantes na vida deles. Sim. E aí vão ficar naquela dependência de alguém. Fica na dependência. Ai, não. Porque se meu filho não tá bem, não tô bem. Como assim? Sabe? Aí o filho fica, não, se... Aí ele terceiriza pra alguém. Sempre. Sabe? Ah, também não tô bem. Aí ninguém fica bem nunca, sabe? Aí fica aquele círculo vicioso de tipo, cara, você tem que ser autossuficiente, sabe? Vamos quebrar esse padrão. Exato. Começa a olhar pra você, começa a cuidar de você. De tudo isso que nós estamos falando. Sempre tem um monte de coisas, né? Sempre tem. O que você acha que é crucial, principal e importante as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, fazer? Fala assim, ó, isso tem que acontecer. Você tem que fazer. Cara, ter tempo de qualidade pra você. E quando eu falo de ter tempo de qualidade pra você, é fazer uma terapia. É você ir fazer uma atividade que você gosta no parque. Você passear com seu cachorro. Entendeu? Isso é algo essencial, por quê? Porque daí é quando nossos... Eu vi uma palestra uma vez da Marta Gabriel, que ela falava assim, sabe porque a gente tem tantos insights quando a gente tá tomando banho? Aí ninguém sabia responder. É porque no banheiro, geralmente, né, os banheiros assim, eles têm só azulejo. Então você tá olhando para um azulejo todo branco, ou seja, no seu perímetro de visão não tem nada, tem uma tela branca ou preta, ou enfim. E aí você abre espaço no seu cérebro. Não tem estímulos. Não tem estímulo nenhum. E aí abre espaço no seu cérebro para que ele respire, entendeu? Esses momentos que você tem de terapia, de coisas para você, vão ser estímulos que você vai ter insights, sabe? Do mesmo jeito que você tem aquele momento que você para, toma banho e não tem nada, você fazendo alguma coisa, aquilo, né, gera ocitocina, gera um monte de efeitos que transmitem algo positivo para o seu cérebro e que te fazem se sentir melhor. Logo, você produz melhor, você fica mais feliz, você não sei o que, sabe? Então, se você ficar o dia inteiro no escritório produzindo horrores, você não vai ser mais produtivo, sabe? É o contrário. Eu gosto sempre de falar da técnica Pomodoro, né? Que é, pra quem não sabe, a técnica Pomodoro é uma técnica de gestão de tempo, de produtividade. E aí, por que ela chama técnica Pomodoro? Porque o cara que inventou lá de Harvard, ele criou a técnica naqueles reloginhos aqueles timers, né? E era um tomatinho. E aí a técnica Pomodoro, ela ensina você a dividir o seu tempo em 4 períodos. Então, 25 minutos e você tem uma pausa de 5 minutos. Então, para que existe essa pausa de 5 minutos? E aí é a pausa que você tem. Se a gente tá fazendo um podcast aqui, aí a gente vai gravar e aí depois a pausa não é você olhar no celular, é você dar uma volta. Você ir, sabe, respirar e comer alguma coisa, sabe? Fazer coisas que não estão relacionadas a isso. Porque isso vai dar uma descompressão no seu cérebro para que você consiga depois continuar por mais 25 minutos. Entendeu? Então, esses momentos, essas saídas, esses escapes que a gente tem, são muito essenciais para que a gente tenha uma qualidade de vida, melhore nossa produtividade, seja mais feliz e consiga o que a gente quer, os nossos objetivos. Que legal. Que sonho. Essa vida que a gente... como é que fala? Essa vida que a gente gostaria de ter, mas... E aí?
Como é que eu faço isso? Fazendo, dá pausa. Ah, é um sonho. Todo mundo pode, todo mundo é capaz. 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Eu tenho uma técnica que você não gasta 1 minuto pra fazer, pra você se reconectar com você. Que é simples, é só você prestar atenção no teu ar entrando e saindo. Aliviou. Respira fundo. 3 vezes, não gasta 1 minuto. Pronto, você já oxigenou seu cérebro de novo. Né? Porque a respiração é a coisa mais importante, a única coisa que te mantém vivo. Exato. Né? E a gente não para pra prestar atenção nela. A gente só presta atenção nela quando estamos pega. respirando. Ou quando estamos fadigados com a respiração. Hiperventila. Exato. E eu nunca vi ninguém viver sem respirar. Mas a gente vive sem braço, sem perna, sem qualquer parte do corpo. Inclusive, para fazer cirurgia do coração, corta-se, movimenta-se o coração. O coração não tá ali. Tem uma única coisa que te faz ficar vivo, que é a tua respiração. Exato. E não dura quantos minutos? Então, por que não tirar 5 minutos? Exato. Então, assim, existe vida dos sonhos? Existe. A vida que você para pra conectar você, pra você respirar, pra você dar uma relaxada, sair, mudar de cena, mudar o foco. Sim. E aí, e não ser tão duro com você, né? Porque a pessoa fala, mas 1 minuto? O que vai adiantar? Pô, é 1 minuto, cara. Só pratica. Só Vai faz. lá e faz. Só Vai lá e faz. faz. Faz 1 minuto de manhã, 1 minuto à tarde, 1 minuto à noite. Tem gente que olha, não, eu preciso fazer 30 minutos de meditação, senão nem faço. Eu nunca vai fazer. Desculpa, Nunca vai cara, fazer. Eu sou professora de yoga, nunca vai fazer. Nunca vai fazer uma meditação de 30 minutos. Quando a gente virar Buda, quem sabe? Exato. Porque ainda mais nesse mundo agitado, nessa vida acelerada Sim, né? que a gente tem, dificilmente a gente vai conseguir. Ah, meu Deus, tá acabando. Que delícia esse bate-papo. Como eu gosto de conversar com você. Muito legal, muito prazeroso. Me dá vários insights, abre a minha mente. E eu lembro que eu tenho um talento no porão. Você tem 5 talentos pra descobrir. Eu descobri que estão no porão. Não, mentira. Você fez o teste dos 34. A gente vai ver todos. Ah, verdade, É verdade. Olha lá, eu já tô na metade do caminho. Já tô na metade do caminho. Me fala uma coisa que... Fala pra mim não, né? Fala pras pessoas, mas me fale uma coisa assim que, do fundo do coração da Aline, é algo que vá transformar a vida de quem estiver ouvindo. Uma mensagem, uma frase, o que vier. Eu gosto muito da frase que eu sempre uso nas minhas palestras, nas minhas mentorias, que é, quando você treina o que você é ruim, você se torna mediano. Quando você treina o que você é bom, você se torna excelente. Então, pensa nisso. Uau. Você tá treinando o quê? Uau! Muito, 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 muito obrigada mais uma vez. Obrigada, minha amiga. É uma honra. Parabéns pelo seu podcast. Que Deus abençoe. Que seja um sucesso imenso como tudo que você faz. De verdade. Obrigada. Conta comigo na tua jornada. Você sabe que eu tô obrigada. aqui sempre que Obrigada precisar. Muito obrigada. Vejo vocês no próximo.